Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos dar aqui então continuidade ao nosso estudo, nossas reflexões sobre o livro de Atos. E hoje vamos abordar os capítulos 14 ao 20. O que Deus tem falado com você nesses dias? Deixa aí nos comentários, vamos crescer junto nisso aí, beleza? Bom, o capítulo 14 inicia falando com a gente sobre a missão de Paulo e Barnabé. Foram designados para a missão e foram para uma sinagoga na cidade de Icônio para anunciar ali o evangelho de Jesus. E como já vem acontecendo ao longo de todo o livro de Atos, milagres acompanham os discípulos, os apóstolos, onde eles vão. E ali não é diferente. E acontece que aqueles judeus religiosos, enciumados, que não creram na mensagem do evangelho, começaram novamente a perseguir Paulo. E, mais uma vez, planejava apedrejá-lo e fazer muito mal para ele. Por isso eles acabaram indo para uma outra região, continuar a obra missionária, porque eles não param de forma alguma. Deus dá as direções, os locais corretos para eles irem, para escapar de repente de uma perseguição, ou às vezes para enfrentar alguma perseguição, e eles obedecem. Então eles chegam na cidade de Listra, e ali acontece algo interessante. Acontece que eles oram por um deficiente e aquela pessoa é curada. Só que aquilo traz uma comoção na cidade muito interessante. Talvez porque ali tinha um contexto histórico, um contexto de que ali havia uma lenda antiga de que Zeus e Hermes, que são deuses da mitologia grega, haviam passado por aquela região, por aquela cidade há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, e só tinham sido percebidos por um casal de idosos. Então, a cultura daquela cidade, levava aquelas pessoas a pensar assim, se isso acontecer de novo, se algum dia Zeus e Hermes passar por aqui de novo, nós não vamos deixar isso acontecer, de ser desapercebido. Então quando Paulo chega ali e começa a fazer os milagres, ele e Barnabé, e as pessoas veem aquilo, fazem uma associação, como se eles fossem a representação, como se eles fossem Zeus e Hermes, os deuses que tinham voltado àquela cidade. E aí eles começam a querer trazer oferendas para eles e tudo, e eles começam a ficar constrangidos e falar que não, isso está errado. Nós vemos que pregar o evangelho justamente contra coisas desse tipo, nós somos homens como vocês. Só que o relato é que eles têm dificuldade de impedir que o povo consiga dar a eles oferendas. Só que isso é um efeito ruim, por vários sentidos, não só pela idolatria, mas também porque é um efeito de manada, um efeito que vão todo mundo ali, boa parte das pessoas, vão tentar dar oferenda para eles. Mas, olha para você ver o que acontece. O texto vai descrevendo para a gente que pouco tempo depois, chegaram aquelas pessoas que eram contra a pregação do evangelho, e aquela multidão que estava ali querendo adorar eles, esses religiosos que não gostavam da pregação de Paulo, fez a cabeça da população para ir contra eles. Então, de deuses adorados, eles já passaram a ser de novo perseguidos. Isso é o efeito de multidão. E então, devido a isso, Paulo e Barnabé vão para outra região, para outra cidade, a cidade de Derbe. E eles pregam em Derbe, fazem muitos discípulos, e após isso eles voltam para a região de Listra, Icônio e Antioquia. Fortalece as igrejas ali e estabelece presbíteros, líderes nas igrejas, porque a igreja precisa de organização. Naquele tempo eles estavam ali estruturando como seria a igreja, e organiza os ministérios locais. Muito legal isso. E dali eles foram para outras regiões até finalizar aquela missão especial que Deus tinha dado para eles. E então eles ficam em Atália contando o que Deus tinha feito. Inclusive como que tinha aberto a porta da fé para os gentios. Que é uma coisa muito linda, sou grato a Deus por isso, porque nós somos gentios, nós não somos judeus. E aí começa o capítulo 15, falando que alguns homens começaram a ensinar que só poderia ser salvo quem fosse circuncidado, que era um costume judeu, uma prática judaica, e eles queriam trazer isso junto com a mensagem do evangelho. Aqueles que tinham crido no evangelho, mas ainda não tinham sido libertos de toda aquela legalidade, aquela coisa assim que tinha o judeu e tudo, queriam imputar isso, esse peso, sobre os novos convertidos, aos gentios, dizendo que eles, ao converter, tinham que ser circuncidados, senão eles não seriam salvos, trazendo uma coisa ali que não é a mensagem do evangelho, que o evangelho é pela graça, não é por aquilo que nós fazemos, mas é pelo que Cristo fez. E aí, então, eles começam a ter essa dificuldade, porque Paulo e Barnabé discutem com eles, explicando que não é dessa forma. E aí, Paulo e Barnabé levam esse assunto aos outros apóstolos em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, eles insistem que aqueles convertidos a Cristo, eles quem? Os judeus, Não Paulo e Barnabé. Insistem que
devem ser circuncidados. Mas ali os discípulos se reúnem, explicam para eles que a salvação é pela graça e que não precisa disso. Mas ali, naquele momento, os discípulos reunidos chegam à conclusão de 3 coisas que eles indicam que sejam praticadas por aqueles que são convertidos a Cristo. A primeira delas é que não deveriam comer comidas sacrificadas a ídolos. A segunda, que não deviam se alimentar da carne de sangue de animais estrangulados. E a terceira coisa, que deveriam livrar-se da imoralidade sexual. E isso é uma coisa que talvez para os gregos pegasse mais, pela cultura deles, talvez não levasse muito a sério essa questão de santidade na área sexual. E aí, depois de um tempo ali em Antioquia, tudo, Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento por causa de João Marcos, né? E Barnabé queria levar Marcos com ele na viagem missionária, e Paulo não queria, porque em outra viagem, João Marcos tinha deixado eles na mão, tinha ido embora no meio da campanha missionária. Então Paulo não queria levar ele mais, Barnabé queria, que ali causou um problema entre eles. E aí acabou que Barnabé foi para Chipre, né? E Paulo foi para outras regiões junto com Silas. É interessante ver isso aqui, que teve um atrito entre eles, muito claro, citado na Bíblia, um atrito sério, mas que dá a nos entender que também foi resolvido, que é muito gostoso perceber isso, porque em outras cartas de Paulo, ele fala, por exemplo, que para enviar a ele João Marcos, porque João Marcos era útil para ele no ministério. Olha que legal isso. Então, e também fala bem Paulo cita em outras cartas, ele fala bem de Barnabé. Então você pode conferir isso depois na sua Bíblia, em 1 Coríntios 9:6 e também em 2 Timóteo 4:11. Ele falando bem de Paulo falando bem de Barnabé e também falando bem de João Marcos. Então a gente crê que isso foi resolvido e glória a Deus por isso, né? Mas aí a gente já começa o capítulo 16, né? Que Paulo e Silas continuam sua viagem missionária, agora levam Timóteo junto com eles, mais um discípulo, né? E por uma questão de prudência, olha para você ver como é que é a questão de ser discernido no Espírito. Lá atrás, os discípulos e os apóstolos decidiram que não devia imputar sobre as pessoas esse peso de ter que ser circuncidado. Não era obrigação, porque isso não é um critério para a salvação. Mas para levar Timóteo com eles na viagem, Paulo circuncida Timóteo, para ter menos problema, para pregar entre os judeus com maior aceitação. Eu entendo isso como uma estratégia evangelística. Muito interessante saber as estratégias corretas para cada momento, para cada local. E em meio àquela obra de anunciar o evangelho, Paulo sente Deus mandando eles ir para Macedônia. Né? E novamente eles, conduzidos pelo Espírito Santo, partem para Macedônia. E um dia Paulo expulsa um demônio que estava dentro de uma escrava, possuindo uma escrava, e junto com isso ela, entre aspas, predizia o futuro. E com isso os donos dela ganhavam dinheiro, né? Usava ela ali para predizer o futuro das pessoas e ganhavam uma grana com isso. Quando Paulo expulsa, os donos dela, da escrava, ficam muito revoltados porque eles perderam uma fonte de lucro. E novamente, né, essa galera aí que ficava contra a pregação do evangelho no início, incita ali todo um caos, uma coisa grande, não sei o quê, e acabou que Paulo e Silas foram presos, açoitados por aquilo. E aí entra um dos capítulos muito lindos do livro de Atos, que nos fala que mesmo depois da situação de injustiça, onde eles foram violentados, onde eles foram espancados e depois presos, à meia-noite eles estavam adorando o Senhor, cantando hinos na prisão. E naquilo a glória desceu. A Bíblia relata que houve um terremoto e as portas de onde eles estavam ali abriram da cadeia. E naquilo o carcereiro viu o que estava acontecendo, viu as portas abertas e queria suicidar, porque ele ficou com medo dos presos saírem e com certeza a represália contra o carcereiro seria muito grande depois por parte das autoridades. Mas Paulo e Silas acalmam ele e falam: calma, estamos todos aqui. O carcereiro, vendo aquilo tudo, chega para Paulo e Silas: como que eu faço para ter a salvação? E ali ocorre, aquele homem é salvo, leva Paulo e Silas na casa dele, e Paulo e Silas prega para a família daquele carcereiro. E ali mais salvação acontece, eles batizam as pessoas ali, e depois eles voltam, né, para onde eles estavam presos. E aí as autoridades, né, falam para o carcereiro assim: pode liberar Paulo e Silas no dia seguinte. Aí Paulo fala: não, como assim? Eles açoitam e prendem, né, sem uma acusação formal, sem um processo formal, 2 cidadãos romanos, e agora querem na caladinha mandar a gente embora? Porque existia isso, né? Eles eram cidadãos romanos, você não podia imputar esse tipo de coisa sobre um cidadão romano sem um processo formal.
E eles fizeram isso. Aí eles vão lá, as autoridades, né, percebem a burrada que eles fizeram, acho que eles não sabiam, né, que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, e vão lá, pedem eles para sair da cidade. E Paulo e Silas acabam sim saindo da cidade e vão para outra região continuar pregando o evangelho. E aí Paulo então chega a Tessalônica e vai até a sinagoga, novamente, anunciar o evangelho de Jesus ali para os judeus daquela sinagoga, em Tessalônica. Muitos se convertem, porém outros não. E esses que não se convertem resistem à mensagem e provocam um tumulto grande na cidade. E novamente, com isso, Paulo e Silas se retiram e vai para Bereia. E aí a Bíblia diz que os bereanos foram mais nobres que os tessalonicenses, porque Paulo e Silas pregaram para eles e eles examinavam a palavra para ver se aquilo que Paulo e Silas estavam falando era verdade. E muitos ali se converteram, entendendo que a mensagem do evangelho de Jesus era verdadeira, que Jesus era o Messias. Então os bereanos foram considerados mais nobres que os tessalonicenses por estudar e examinar com zelo a palavra. Fica a dica aí. Então Paulo, depois de um tempo, também é perseguido ali na região de Bereia, porque o pessoal lá de Tessalônica soube que ele estava em Bereia e foi perseguir ele lá. Então ele sai novamente e vai para Atenas. E Paulo chega em Atenas, ele percebe que é uma cidade que tem muitos ídolos. E ali ele já fica meio incomodado com aquilo. Mas olha que legal, ele pega um elemento cultural local para anunciar o evangelho. Mais uma estratégia do Espírito. A gente, para anunciar o evangelho, tem que estar atento aos insights que o Espírito Santo vai nos dar. E ali ele percebe que tinha um altar dedicado ao Deus desconhecido. Porque na cultura local de Atenas, eles tinham medo de desrespeitar algum Deus, esquecendo dele, né? Depois podia acontecer uma coisa com eles, por mão daquele Deus, né? E eles tinham um altar, então, para o Deus desconhecido, né? Aí Paulo começa a pregar para eles anunciando. Sabe aquele altar que tem lá o Deus desconhecido? É sobre esse Deus que eu quero pregar para vocês. Ele que é o Deus verdadeiro. Então ele usa um elemento da cultura local para anunciar o evangelho. Fica esse grande ensino para a gente. E alguns creram, entregaram suas vidas para Jesus. E glória a Deus por isso. E aí chega o capítulo 18, onde Paulo vai para a cidade de Corinto e continua pregando o evangelho na sinagoga para a conversão dos judeus. Mais uma vez, parte resiste ao evangelho e Paulo começa então a se dedicar, a falar que vai se dedicar mais à pregação aos gentios. A partir daqui então, ele diz que pregaria mais para os não-judeus. E após mais perseguição religiosa lá em Corinto, Paulo viaja para outras cidades pregando a palavra e em parte dessa cidade ele estava acompanhado por Áquila e Priscila, um casal, né? Áquila é o homem, né? O nome pode nos parecer estranho ser masculino, mas Áquila é o nome do homem, Priscila, né? A esposa dele. Eles viajaram juntos com Paulo, foram importantes ali no início da igreja. E até que Paulo chega em Éfeso. Na verdade não, Áquila e Priscila ficam em Éfeso e Paulo prossegue com a sua viagem. E o capítulo nos conta então que lá em Éfeso, onde Áquila e Priscila estavam, chega um homem de Deus, Apolo, já convertido. Fala que ele é um homem que estudava a palavra, né? Que ele é um homem culto e com grande conhecimento da palavra. Só que ele só conhecia o batismo de João, ou seja, faltava a ele o batismo do Espírito Santo. E ali conta que Áquila e Priscila viram ele, né? Conheceram ele, viram ele ali e contextualizando assim, discipularam ele. Fala que ensinaram ele com mais assertividade, ensinaram ele melhor o caminho de Deus. Minha interpretação pessoal, acredito que naquele momento em que Áquila e Priscila discipulou Apolo, Apolo também foi batizado no Espírito. Teve um up na vida espiritual dele naquele momento. E aí a gente já vai para o capítulo 19. E Paulo retorna então para Éfeso, onde Áquila e Priscila estavam, e conhece alguns outros discípulos que ali estavam que ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo e nunca tinham ouvido falar do batismo no Espírito. E Paulo impõe as mãos sobre eles e fala que eles começaram a falar em línguas e a profetizar e receberam o batismo do Espírito Santo. E consequentemente eles tiveram a vida com certeza muito cheia, mais cheia de Deus e com mais potencial para pregar no seu evangelho também. E Paulo continua pregando o evangelho e Deus operando milagres. Tanto que as pessoas usavam lenços e aventais de Paulo para levar e jogar sobre os enfermos, eles serem curados, para expulsar demônios. Olha que nível de glória que esses caras estavam vivendo. Que coisa maravilhosa. E acontece que alguns judeus, né, viam o que Paulo estava fazendo e começaram a expulsar demônios, falando, olha, eu te expulso em nome do Jesus que Paulo prega. E um dia eles toparam com um demônio que virou para eles e falou, olha, Jesus eu conheço, Paulo conheço, agora vocês eu não sei quem são não. Espancou os caras. Isso também traz uma reflexão profunda pra gente. Saber quem Jesus é, saber a obra que Jesus fez, ou conhecer a história dos discípulos de Jesus, não nos dá autoridade no mundo espiritual.
que nos dá autoridade é conhecer a Cristo pessoalmente, ter relacionamento com Ele, viver uma vida de santidade, de pureza, de entrega pelo Evangelho, de arrependimento constante e contínuo. E isso nos dá autoridade para a gente poder fazer coisas para Cristo, inclusive expulsar espíritos malignos. E aí que esses caras provavelmente estavam com ainda algumas falhas na vida, precisando consertar algumas coisas e sofreram essa retaliação. E aí conta também que praticantes de ocultismo começaram a se converter, a queimar seus livros, né, aqueles livros de magia, aquelas coisas todas, coisa muito legal, muito linda acontecendo. O capítulo também nos narra uma confusão na cidade de Éfeso, porque um ourives incitou a população novamente contra Paulo e a pregação do evangelho que ali acontecia. Porque esse ourives, novamente, a questão financeira aí pegando, né? Ele, ali na cidade de Éfeso, tinha o templo da deusa Diana, ou Ártemis. E esse ourives, ele fazia, né, as esculturas, imagens, né, referentes ao templo dessa deusa. Como o evangelho estava sendo pregado ali, se o evangelho se expandisse muito ali, aquela adoração a Deus não ia acontecer mais. Então, consequentemente, o lucro desse cara ia cair muito, porque aquilo que ele vendia ia cair muito. Então, ele incita a população ali contra Paulo e aquilo dá uma confusão muito grande. E aí, depois que cessa a confusão, a gente entra no capítulo 20, que aí Paulo sai dali e vai pregar o evangelho por outros locais, até chegar em Troade. E ali Paulo estava pregando para muitos irmãos reunidos no local e tinha um jovem na janela, escutando a pregação. E esse jovem estava no terceiro andar. Enquanto Paulo pregava, ele cochilou, fala que o discurso de Paulo foi muito longo, ele cochilou e caiu do terceiro andar e morreu. E aí Paulo vai lá, ministra sobre ele e ele ressuscita. E depois disso, o apóstolo Paulo ele vai para a cidade de Mileto e lá ele reúne os presbíteros, justamente de Éfeso, para falar com eles que agora ele ia para Jerusalém e não sabia muito bem o que ia acontecer com ele. E se despede deles dizendo que o que ele sabia, na verdade, que nunca mais voltaria a ver aqueles irmãos. E ali em choros, né, em prantos, imagino, eles se despedem. E nesse capítulo eu quero destacar aquilo que eu considero uma das declarações mais lindas de todo o Novo Testamento, de toda a Bíblia, que é o nível de abnegação, o nível de amor que Paulo tinha pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho nas nações. Eu quero que você acompanhe depois na sua Bíblia esse trecho, Atos 20, de 22 a 24, que diz assim: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Entre tantas coisas que a gente pôde aprender na leitura desses capítulos essa semana, eu quero destacar, fechar com esses versículos de Paulo, com essa fala de Paulo, de colocar o Evangelho, o amor a Cristo, o amor à pregação do Evangelho acima da própria vida, colocando a vida dele abaixo de valor menor que Cristo e que a pregação do Evangelho. Que nós possamos pedir a Deus essa semana para ter esse coração e essa vida em nós, para anunciar mais corajosamente, com mais intensidade e intencionalidade o Evangelho de Cristo por onde a gente passar. Que Deus te abençoe, que essa seja uma semana de muita vitória, de muita bênção, de muita presença do Senhor e muita revelação na leitura da palavra. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like aí, envia para os seus amigos e vamos crescer junto. Um grande abraço, até